Bom dia, pessoal. Dando sequência ao nosso vídeo anterior, onde nós visitamos o site principal do projeto FreeBSD, hoje nós vamos trabalhar com a instalação do sistema operacional, tá? A versão que nós vamos trabalhar é a versão 12.0 Release e nós vamos realizar a instalação a partir da ferramenta de virtualização VirtualBox, tá? O sistema operacional host que eu estou utilizando aqui é um FreeBSD, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o ambiente gráfico que eu estou utilizando aqui é o KDE 5, KDE Plasma, tá? Vocês podem ver que é um ambiente aí bastante bacana, né? Bastante intuitivo, com um visual bem interessante também. Estou utilizando aí a versão 12.0 Release, patch 3, que é o patch mais atual de segurança, em um equipamento ThinkPad X230, que reconhece absolutamente tudo da máquina, tá? Recomendo bastante aí a linha ThinkPad para FreeBSD. Então é importante dizer isso até para que vocês saibam que é possível utilizar o sistema sem nenhuma restrição, tá? Para desmistificar um pouco essa história de que existem sistemas muito mais amigáveis para se utilizar como desktop, tá? O FreeBSD é perfeitamente possível de se utilizar como único sistema operacional, como é meu caso aí já há pelo menos 6 anos, tá? Então, no entanto, para facilitar aí a utilização de todo mundo, vamos fazer a instalação em uma ferramenta de virtualização, VirtualBox, para que você possa utilizar a partir do seu sistema operacional atual, tá? Então, para tanto, a gente vai criar uma nova máquina virtual, que eu vou chamar de FreeBSD 12.0 Release, tá? Automaticamente ele já identifica que é do tipo BSD e supõe que seja uma imagem de 64 bits, então basta que a gente siga para a próxima tela. Aqui, em função da minha memória a quantidade de memória RAM máxima, que são 8 GB nesse equipamento, ele sugere 1 GB de memória para a máquina virtual, tá? Como a gente vai fazer uma máquina virtual para fins de teste, de aprendizado, então eu vou seguir essa recomendação, tá? Em seguida ele vai sugerir que a gente crie um novo disco virtual com tamanho de 16 GB, tá? Então, pela mesma finalidade que eu expliquei no slide anterior, a gente vai seguir essa recomendação. Vou utilizar o tipo VDI, VirtualBox Disk Image, sem problema, com um tamanho dinamicamente alocado. Qual que é a diferença aqui, pessoal? O formato dinamicamente alocado, apesar de eu ter especificado ali 16 GB, ele vai ter esse teto de utilização. No entanto, ele vai crescer à medida que for necessário, tá? Então, dessa forma, eu economizo espaço no meu disco. Se eventualmente eu nunca chegar a utilizar os 16 GB, eu não tenho necessidade de criar um disco desse tamanho, que é o que acontece com a opção tamanho fixo, né? Então, muitas vezes eu tenho uma imagem ali que tem 2 GB, 3 GB, e efetivamente ele tem 16 GB reservado para esse disco, tá? Então, para fins de economia de espaço, a opção dinamicamente alocado é mais interessante, tá? Então vamos utilizar essa opção. O tamanho do arquivo, a localização do arquivo e tamanho do arquivo. Então aqui eu vou sugerir um nome para o meu disco e vou confirmar se de fato ele vai ter 16 GB, tá? A tela anterior é uma recomendação, aqui efetivamente eu vou setar essa propriedade. Então eu vou manter e pedir para que ele crie, tá? Então ele criou o disco, ou a imagem, né, do FreeBSD 12, que é uma máquina virtual que está desligada. Dando 2 cliques em cima dela, ela vai ser inicializada. Como é a primeira vez que eu inicio a máquina virtual, ele não sabe a partir de que dispositivo ele vai iniciar essa máquina, tá? Então eu vou informar aqui justamente a imagem de instalação que eu baixei do site principal do projeto, tá? Então aqui eu tenho 2 versões que eu baixei previamente, que são as versões boot only e a versão disk1.iso, tá? Só recapitulando,
ambas para a arquitetura MD64. A versão boot only ela é uma versão minimalista, né, com download mais rápido. No entanto, ela requer rede para que a instalação seja feita, tá? A versão disk 1.iso é uma versão um pouco maior que contém todos os arquivos necessários para a instalação offline, tá? Então eu vou optar por essa versão e vou iniciar a máquina virtual a partir dela, tá? Uma coisa muito importante que é fundamental que vocês entendam. No momento que eu termino a minha instalação, eu preciso desmarcar o dispositivo ótico aqui, preferencial de boot, que no caso vai ser essa ISO. Do contrário, no momento que eu concluo a minha instalação, ele vai novamente rebootar a máquina e utilizar essa mídia como dispositivo preferencial, tá? Portanto, ele não iria bootar pelo meu HD virtual que eu acabei de instalar o sistema, mas depois a gente vê isso como deve ser feito, tá? Mas só para ficar aqui a menção a esse fato. Então vamos iniciar. Então ele já reconhece aqui a mídia de instalação. Esse daqui é o que a gente chama de menu BIST, tá? Porque aqui aparece o símbolo do mascote do sistema e o menu com algumas opções. Então agora ele já passou o tempo de boot, já iniciou o bootstrap do sistema, está reconhecendo o hardware da máquina virtual e já ele vai entrar na tela principal do instalador. Tá? Então aqui a gente tem acesso às primeiras opções, que são install, para obviamente instalar o sistema no HD, né? no caso o HD virtual. O shell, para a gente obter aqui um prompt e realizar algum tipo de operação. E o live CD, caso a gente queira utilizar essa ISO para utilizar um equipamento para alguma finalidade, tá? Com suporte à rede e tudo mais. Então, como o objetivo é instalar o sistema, vamos escolher a primeira opção. Bom, a primeira coisa que o instalador disponibiliza para a gente é, obviamente, a seleção de mapa de teclado, tá? Por que isso é importante? Como a gente está falando de sistema Unix, é muito provável que durante a instalação a gente tenha, dependendo do nosso perfil de uso, a gente tenha que particionar o disco, realizar algum tipo de configuração onde o mapa de teclado precisa estar corretamente configurado, tá? Principalmente quando a gente utiliza teclas como barra e tudo mais. Então é fundamental que a gente configure o teclado da maneira correta. No meu caso aqui, o meu teclado ele é um teclado Estados Unidos internacional, ou seja, ele é um teclado que não tem a tecla cedilha, tá? Então, no meu caso, o teclado default aqui, o teclado padrão, seria a minha opção, tá? No entanto, pode ser que eu tenha que utilizar um teclado ABNT2 aqui no Brasil, né? Que, no caso do instalador, é o teclado Brazilian com acentos, tá? Então, eu daria Enter aqui e o FreeBSD, para que eu não escolha o teclado errado, ele me oferece uma ferramenta para testar esse mapa de teclado, tá? Então, antes de eu prosseguir com a instalação, que seria essa opção de cima, eu tenho a chance de testar esse teclado e testar teclas problemáticas, tá? Que eventualmente não seriam corretamente mapeadas. Então, no meu caso aqui, como eu estou usando o teclado Estados Unidos Internacional, a última tecla aqui, que seria o barra, foi reconhecida como ponto e vírgula, que seria a tecla equivalente num teclado ABNT2, tá? Então eu vou verificar aqui, para o meu caso, esse não é o teclado correto, e eu tenho a opção de ir lá e configurar com o teclado ideal para o meu caso, tá? Que seria os Estados Unidos com acentos. Então vamos testar. Agora sim ele está ok. Eu posso então prosseguir com a instalação, tá? Lembrando que você que tem um teclado com cedilha, o correto seria o Brazilian com acentos, tá? Então, dando sequência, aqui eu tenho a opção de definir o hostname da minha máquina, ou seja, o nome que o meu equipamento vai ser identificado na rede, tá? Posso colocar só o hostname, posso colocar o domínio, fica a critério de vocês. Então, vou chamar aqui de virtual unixlabs.com.br, tá? Bom, aqui, pessoal, eu tenho distribuições que são conjuntos de componentes, digamos assim, né, que eu posso instalar no meu FreeBSD. O que é importante dizer? O meu FreeBSD ele é um sistema minimalista, tá? É um sistema extremamente interessante,
onde eu tenho um grande ferramental que vai me permitir utilizar o sistema de forma muito interessante, tá? Que é considerado o base system do sistema, tá? Então, tem dois elementos aqui que são obrigatórios, né? Portanto, a seleção deles não é opcional, é mandatória, que são os componentes base.txe e o kernel.txe, tá? Base.txd é toda a userland do sistema, todo o base system do sistema. E o kernel, como o próprio nome sugere, é o núcleo do sistema operacional. Então, esses dois caras, sozinhos, são suficientes para que o sistema seja plenamente utilizável, tá? No entanto, eu tenho outros pacotes aqui que são possíveis de serem instalados e que, dependendo do seu perfil, podem ser necessários, tá? Então, da versão 11, se não me falha a memória, para cá, foram incluídos aí algumas ferramentas de debug voltadas ao Base System, ao kernel e às bibliotecas de 32 bits, tá? Então, para quem é desenvolvedor, esses pacotes fazem bastante sentido e podem ser instalados. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente vai fazer uma instalação minimalista, somente com aquilo que é necessário para a gente, tá? Então, eu vou começar explicando aqui sobre a biblioteca, o pacote, melhor dizendo, a distribuição, melhor dizendo, lib32, que é voltada a sistemas 64 bits que queiram utilizar um sistema multilib, ou seja, eu tenho um sistema 64 bits, mas eventualmente eu posso ter sistemas legados aí que utilizem bibliotecas 32 bits fazendo uma pilha dupla de bibliotecas, tá? Então, instalando as bibliotecas 32 bits, eu consigo tornar o meu sistema retrocompatível com sistemas legados que eventualmente utilizem esse tipo de biblioteca, tá? Então, anteriormente a gente tinha aí Skype rodando com essa característica, Fritz on Fire, que é um joguinho aí que é um clone do Guitar Hero, entre várias outras possibilidades, tá? Esses são exemplos que eu lembrei, por isso que eu estou citando. Então vamos deixar ele marcado, porque pode ser que a gente necessite em algum momento. O ports, pessoal, é uma maneira que a gente pode agregar software de terceiro no nosso FreeBSD e que a gente poderia estar colocando aqui na instalação. No entanto, mais para frente, como a gente vai fazer um vídeo de como utilizar a árvore de ports, como manter essa árvore de ports, eu vou manter essa opção desmarcada, tá? Mas poderia marcar aqui sem problema nenhum. SRC é o código-fonte do sistema operacional, tá? Então a gente ouve muito falar de software open source, de software livre, que o código-fonte é aberto e tudo mais, mas efetivamente onde esse código-fonte está disponível? Se a gente marcar a opção SRC aqui, ele vai estar disponível na árvore USR, tá? Raiz, USR e SRC. Então dentro dessa pasta estará disponível o código-fonte do nosso FreeBSD, tá? Para que a gente eventualmente possa auditar, possa modificar esse código para as nossas necessidades, ou eventualmente compilar ou recompilar o sistema com o código-fonte disponível, tá? Então eu costumo marcar essa opção também. E por fim, a parte de testes, que também é uma parte voltada para outro perfil de usuário que eu vou deixar desmarcado, tá bom? Bom, em seguida a gente precisa particionar o disco, né? Ou seja, a gente precisa preparar um novo disco para um perfil de utilização de acordo com as nossas necessidades. Então nós temos aí a opção que utiliza o UFS, né? Que é o sistema de arquivos padrão do FreeBSD, o Unix File System, de maneira automática, ou seja, de maneira em que as opções serão sugeridas pelo instalador. Além disso, eu posso realizar isso manualmente, também utilizando essa ferramentinha que vocês estão vendo, ou ainda eu posso fazer o particionamento a partir da linha de comando, a partir do shell, tá? Dessa forma, eu não utilizo o wizard que a gente tem aqui, o assistente que a gente tem aqui, e faço isso pelas ferramentas de particionamento de disco disponíveis no FreeBSD via linha de comando, tá? Por fim, eu tenho também a opção
de instalar o sistema operacional utilizando um sistema de arquivos alternativo por não ser a opção default, né, que é o ZFS, o Zeta File System, que é tido aí como um dos sistemas de arquivos mais completos, mais poderosos da atualidade, tá? Em uma aula futura a gente pode falar sobre ele, mas a gente vai utilizar a princípio o sistema padrão, que é o FS, tá? Bom, então ali nós temos duas possibilidades. A gente pode utilizar o disco todo, que é a primeira opção, a opção padrão, ou poderíamos particionar o disco, caso a gente quisesse usar o disco parcialmente, realizar um dual boot ou alguma coisa do tipo, tá? No nosso caso a gente vai utilizar a primeira opção, que é utilizar o disco todo, os 16 GB, tá? Aqui nós temos esquemas de particionamento. O MBR é uma opção que já é conhecida de usuários de outros sistemas, tá? Sobretudo os baseados em padrão Microsoft. Mas a gente vai utilizar o GPT, que tem sido uma opção recomendada para sistemas BSD já há algum tempo, tá? Então, como a gente fez a opção de particionamento automático e a opção pelo GPT, ele tem 3 partições aí que ele considera como prioritárias, sobretudo nessa ordem, tá? A partição número 1, que é a partição voltada para boot, tá? Então ele vai escrever no setor de boot do disco, escrever um boot code aí, e o sistema passa a ser bootável, tá? Em seguida, a gente tem a raiz do sistema, que ocupa grande parte do disco, lembrando que o disco tem 16 GB, tá? Então 15 GB são utilizados para a instalação dos arquivos na raiz do sistema, que é o barra, como vocês estão vendo aí. E por fim, a terceira partição tem 819 MB e é voltada para swap, ou seja, para memória virtual, para arquivo de troca, né? Então, eventualmente, quando o nosso sistema excede a memória RAM física, essa partição é utilizada para complementar a alocação de processos na memória, tá? Então vamos dar sequência. Poderia particionar de outra forma, mais específico, sim. Aí eu faria menção faria a escolha da opção manual, onde eu poderia modificar esse sistema de particionamento. Poderia fazer isso também aqui, tá? Mas não é o momento. Então eu vou dar sequência. Ele avisa que os dados eventualmente existentes no disco serão apagados permanentemente se eu desejo ou não continuar. Vou dizer que sim. Observem agora que o base e o kernel aparecem, né? Eles foram copiados do disco, agora a integridade dos arquivos está sendo checada e por fim os arquivos estão sendo extraídos. Então na prática, pessoal, o arquivo a sessão de boot já foi escrita e agora a gente está desempacotando e descompactando esses disksets aí que vocês estão vendo, base, kernel, lib32 e src, na raiz do sistema. Ou seja, o que é o FreeBSD na prática? É a extração de um conjunto de pacotes no diretório raiz. Então é muito interessante a gente observar isso para entender a simplicidade do sistema, né? Tudo aquilo que a gente deseja de instalar no sistema vem depois desse passo, né? O sistema é muito enxuto, muito funcional e muito fácil de se entender, sobretudo, tá? É muito interessante a gente observar isso. A gente tem um instalador, mas é possível fazer instalador também sem o uso dessa ferramenta, né? Basicamente a gente precisaria particionar o disco, escrever o bootstrap e em seguida descompactar os arquivos que a gente deseja, os pacotes, as distribuições que a gente deseja na raiz do sistema. Extremamente simples de se fazer e de se entender, tá? Então aqui ele pede para a gente definir a senha do administrador, que é a senha de root, tá? Então eu vou definir uma senha de root. Observem que ele não me mostra a senha por uma questão de segurança, né? Em alguns sistemas a gente tem a utilização de caracteres para mascarar a senha, ou asterisco, ou hashtag, mas eventualmente isso revela a quantidade de caracteres que a nossa senha tem, o que poderia facilitar um brute force, tá? Um ataque de força bruta. Então aqui ele não mostra. Bom, por acaso a minha placa de vídeo original, minha placa de rede original, perdão, é uma placa Intel, tá? No entanto, independente da placa de rede que você utiliza no seu sistema host, no seu sistema real,
o VirtualBox emula interfaces da Intel, tá? Por quê? Por se tratar de um chipset amplamente suportado por diversos sistemas operacionais, tá? Nesse caso, o FreeBSD reconhece essa interface como interface EM0, tá? Então, o FreeBSD nomeia interfaces de acordo com o chipset utilizado, tá? Depois a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Então, vamos dar o OK. Ele pergunta em seguida se a gente deseja configurar a IP versão 4 para essa interface. É isso que a gente está fazendo agora, né? Configurando a interface de rede. Vou dizer que sim. Vou habilitar endereçamento dinâmico para essa interface. Meu roteador vai fornecer esse endereço. Ele vai obter esse endereço via DHCP. Ok, obteve. Em seguida ele me pergunta se eu tenho IPv6 na minha rede. Como eu não tenho, então não vou habilitar a configuração desse tipo de endereçamento, tá? Em seguida, ele pede para a gente confirmar as informações relacionadas à resolução de nomes, a DNS, tá? Eu costumo utilizar o projeto OpenDNS. Então eu vou colocar as configurações aqui, mas você pode utilizar o que você melhor desejar, ou do seu provedor, ou do Google, ou do próprio OpenDNS, fica a critério de vocês, tá? Opa, aqui em cima é 222. Isso. Outra coisa importantíssima, pessoal, é a configuração correta da time zone, tá? A configuração correta da time zone, ela vai possibilitar que, com ferramentas específicas, o nosso sistema esteja sempre com o horário e a data corretos. Isso é muito importante para que a gente tenha informações de log corretas, tá? Íntegras, tá? Então, no nosso caso, a América do Sul, Brasil, São Paulo, tá? Então ele me sugere aqui uma configuração de data e hora. Eu vou deixar ele seguir, que depois eu vou configurar isso por rede. E aqui eu tenho a possibilidade de selecionar quais os serviços de rede que eu gostaria de inicializar após o boot do sistema, tá? Então eu tenho aqui o local Unbound, que é o serviço que substitui o bind dentro do FreeBSD, tá? Para resolução de nomes e etc. DNS recursivo e tudo mais. Vou deixar desabilitado. O SSHD, que é um serviço de conexão remota, né? Criptografado, que por padrão é habilitado. Mouse dele me permite utilizar mouse ainda que eu esteja utilizando somente o console. Costumo deixar habilitado. NTP-Date, que me permite sincronizar a hora e a data do meu sistema no momento em que o sistema é inicializado. Então vou marcar. O NTP, que me permite oferecer esse serviço na rede, né? Então aqui eu tenho o cliente e aqui o serviço. PowerD, que me permite otimizar a eficiência energética do meu sistema, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero o máximo desempenho da máquina, ou eu quero performance da bateria, enfim. Como é uma máquina virtual, não vou habilitar, mas é amplamente utilizado, tá? E aqui o dumpdev, que por padrão vem habilitado. No momento que eu tenho algum tipo de crash no meu sistema, algum problema, né, de algum binário, ele gera um dump de memória em var crash, e isso é enviado aos desenvolvedores para que eles eventualmente corrijam bugs, tá? Então vou dar o OK. Aqui tem também uma funcionalidade de hardening, que é o que a gente chama de endurecimento do kernel, né? Que é a possibilidade da gente escolher algumas opções para melhorar a segurança do sistema, tá? Então, a grosso modo, eu vou habilitar duas aqui para efeito de
de mostrar para vocês as opções, que são a limpeza do TMP em toda inicialização de sistema e a não utilização do send e-mail, tá? Que é um sistema aí de envio não só de e-mails, mas de comunicação entre os usuários, tá? Que a utilização tem sido desestimulada aí por questões de segurança, tá? Tem outras opções aqui bastante relevantes no que diz respeito à segurança, mas que por hora eu não vou habilitar pelo fato de que não é o interesse desse vídeo, tá? Depois a gente pode comentar cada uma delas em vídeos específicos, tá bom? Bom, uma outra coisa importantíssima que o instalador recomenda pra gente é que a gente crie usuários no sistema antes do primeiro boot. Por que isso? Tem pessoas que têm o vício, né, ou a má prática de utilizar o usuário administrador para toda e qualquer tarefa. Isso é altamente não recomendado, tá, pessoal? Usuário com poderes de administrador devem ser utilizados única e exclusivamente para tarefas administrativas, tá? Para o uso cotidiano do sistema, eu tenho que utilizar usuários sem privilégios, tá? Do contrário, os incidentes de segurança que podem acontecer são amplificados, tá? Se eu esquecer o meu usuário logado no sistema ou eventualmente realizar um comando errado, né? Então as consequências podem ser graves, tá? Então por conta disso eu vou adicionar um usuário sem privilégios. Então vou adicionar o usuário Clayton aqui, nome completo, o ID, que é a identificação numérica do usuário, vou deixar a cargo do sistema. Login group, vou deixar a indicação dele entre colchetes, que é o mesmo nome do usuário. Aqui ele me diz o seguinte: o grupo de login do usuário é Clayton. Você gostaria de convidar Clayton para pertencer a outros grupos? Aqui tem uma particularidade importante que a gente tem que dizer de sistemas BSD, que é o seguinte: quando eu vou utilizar o comando su ou su, né, para alternar para superusuário, o FreeBSD e outros BSD só me permitem realizar essa transição caso eu pertença a esse grupo, tá? Se eu não colocar esse grupo como um dos grupos a qual eu pertenço, o meu usuário não consegue alternar para superusuário, ao contrário do que acontece com outros sistemas Unix-like, tá? Então fica a dica aí, vou colocar o meu usuário nesse grupo. Classe de login vou deixar padrão. O shell, apesar dele recomendar o SH, que é um shell funcional, mas simples aí, eu vou utilizar o CSH por uma questão de preferência, tá? Normalmente quem vem do Linux gosta muito do Bash, tá? O Bash ele pode ser utilizado, mas como ferramenta de terceiros, tá? Depois a gente vai ver isso em outra aula. Por hora, vou utilizar o CSH. Diretório home, vou deixar o padrão. Permissões, também vou deixar as permissões padrão. Desejo sim utilizar uma senha baseada em autenticação. Não desejo utilizar uma senha vazia. Não desejo utilizar uma senha randômica. E agora vou entrar com a senha que eu desejo. Repito a senha. Deseja travar essa conta após a criação? Não. Normalmente essa opção ela é recomendada para quando você trabalha, por exemplo, em uma empresa que acaba de contratar um funcionário, mas que ele vai iniciar as atividades daqui a um tempo, né? Então não faz muito sentido você deixar o usuário ativo no sistema se efetivamente ele não está prestando serviços ainda, tá? Como não é o nosso caso, então vou dizer que não. Em seguida ele mostra um sumário aqui pra gente de tudo que a gente informou, né, durante o processo de criação de usuário. Vou conferir se foi isso mesmo, vou confirmar que está tudo ok. Aí ele me diz que o usuário Clayton foi adicionado com sucesso ao sistema, tá? E se eu desejo criar um novo usuário? Nesse momento eu vou dizer que não, tá? Bom,
Terminada a instalação, eu posso clicar nessa primeira opção. Ele está dizendo que a instalação foi finalizada. Se eu desejo realizar alguma manutenção, alguma modificação manual no sistema antes de rebootar o sistema, tá? Vou dizer que não. Finalmente a instalação foi completa e ele sugere o reboot do sistema, a reinicialização do sistema. Aqui entra aquele momento que eu disse lá atrás, tá? No momento que eu clico em reboot, ele vai desmontar essa imagem em memória. Eu vou aqui em dispositivos disco óticos e desmarco a mídia de CD, tá? Porque se eu não desmarcar, no momento em que a máquina é bootada, é reiniciada, ele iria carregar essa imagem ISO preferencialmente, tá? E iria inicializar o processo de instalação de novo. Não é a minha intenção. Eu quero que ele inicie pela imagem que eu acabo de instalar, tá certo? Então, é isso que ele está fazendo agora. Está recebendo aí o endereço IP, eventualmente acertando data, criando as chaves criptográficas do SSH e finalmente iniciando o sistema, tá? Então o sistema está instalado, ok? Observem que com esse usuário eu consigo alternar para root, tá? E, portanto, realizar tarefas administrativas e tá tudo ok conforme o esperado. Como vocês viram aí, a instalação é relativamente simples, tá? Bastante rápida. E o objetivo desse vídeo era esse, tá? Mostrar para vocês como a gente realiza a instalação em um sistema real. Então, obrigado a todos, até o próximo vídeo.